Boa noite a você que está em casa. Estamos aqui novamente. Não somente boa noite, mas um feliz sábado, né? Já estamos no sábado. Muito bom estarmos juntos para louvarmos o nome do nosso Deus. Tem um verso da Bíblia que eu gosto muito, que é quão bom, né? E maravilhoso que os irmãos vivam em união. A gente está desunido fisicamente, mas graças a Deus, tecnologia, a gente pode estar unido aí através das redes, unidos louvando o nome do nosso Deus. Amém? Vamos começar então. Antes de nós cantarmos, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma semana que se passou, com as suas correrias, seus problemas, suas preocupações. Mas aqui, Senhor, estamos mais uma vez para te louvar. E te pedimos que o Senhor possa visitar cada lar, Pai, de cada pessoa que está neste momento assistindo, participando deste culto. Que o Senhor possa se fazer presente em cada coração. Seja conosco, seja com tudo que acontecerá aqui. Possa nos guardar, nos abençoar, nos perdoarmos, aceitar o nosso louvor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Preparamos umas músicas especiais. Vamos começar então cantando uma música bem conhecida, Maravilhas. Uma música que fala das maravilhas que Deus tem feito. Cante aí então na sua casa com a gente neste momento. Ele é o nosso rei.
declararmos ao nosso Deus, principalmente sobre as maravilhas que Ele fez. Agora iremos cantar uma música muito especial, que é a música tema da nossa Semana Santa, Restaurados. Você não aprendeu? Essa é a chance, é uma música fácil. Medite na letra dessa música, faça sua entrega. Carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer. Escravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Ressuscitou e hoje vive. Não sou digno de ungir os seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, pra que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou. Ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. Me alcançou, se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou e hoje vive. Amém. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação.
é sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita, cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito dos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bofetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então, ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basto, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa, que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na Igreja Adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos, eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar. Uma boa noite a todos, feliz sábado. Nesse momento nós vamos falar com o nosso Deus, vamos orar a Deus,
por alguns pedidos que eu sei que estão aí no seu coração, pedidos talvez por pessoas que estejam doentes, que estejam nos assistindo agora, mas não estão se sentindo bem fisicamente, ou talvez por alguém que você conheça que não está bem de saúde neste momento. Nós vamos orar por essa pessoa. E nós queremos orar também agora por você, que talvez esteja assistindo a este programa pela primeira vez, ou essa semana a primeira vez, e que está sentindo o desejo de conhecer melhor a Bíblia. Eu quero orar por você também nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, como nós somos agradecidos a Ti por essa semana que passamos. Agradecidos, ó Deus, porque o Senhor, na Tua infinita sabedoria, onisciência, o Senhor separou este dia especial, o sábado, para nos aproximarmos mais de Ti e para nos aproximarmos também dos nossos amigos, dos nossos familiares. Estamos vivendo um momento em que essa aproximação física, ela não é possível. Mas nós sabemos que não existe nada impossível para o Teu Santo Espírito. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos una nesse momento. Nos una em propósito, na missão, no estudo da Tua Palavra. Para que possamos todos, ó Deus, depois desse culto de hoje, sermos transformados pelo Teu amor. Eu quero, ó Deus, nesse momento, pedir pelas pessoas que estão doentes. Talvez algumas estejam internadas em hospitais, alguns conhecidos, parentes, amigos, familiares, enfim. O Senhor conhece as nossas necessidades, conhece o que está dentro do coração de cada um de nós neste momento. E nós queremos, Senhor, depositar este peso nas Tuas mãos e pedir que o Senhor nos atenda, se for a Tua vontade. Quero Te pedir também, Senhor, por aquelas pessoas que estão assistindo talvez pela primeira vez o programa aqui nessa semana, ou que durante essa semana estiveram conosco em algum pequeno grupo e hoje estão aqui. Por favor, Senhor, que Teu Santo e bom Espírito esteja com esta pessoa neste momento também, nesse momento em que a Tua palavra será aberta, que Teu Santo Espírito possa abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração, que possamos ouvir a Tua voz falando conosco, que possamos aprender cada vez mais de Ti, e que possamos nos submeter à Tua vontade, reconhecendo que o Senhor é o dono de tudo, reconhecendo que o Senhor está acima de tudo e de todos, reconhecendo que o Senhor é o Senhor dos senhores e Rei dos reis e o Rei da nossa vida. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos e confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, confiamos, ó Deus, na Tua misericórdia, na Tua compaixão. Abençoa de uma forma especial o pastor que trará a mensagem nesta noite. Que ele fale, Senhor, iluminado pelo Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados, é o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Olá, boa noite, tudo bem? Feliz sábado, Semana Santa especial que nós estamos vivendo, está em seus últimos momentos. O sábado chegou, nós teremos ainda o encontro de agora, desta noite. Amanhã à noite, no sábado, às 8 horas, estaremos juntos mais uma vez. E por fim, domingo, também às 8 da noite, 20 horas, encerraremos os nossos momentos da Semana Santa 2021, restaurados em Cristo. É uma alegria estar com você, com a sua família. Tivemos momentos em pequenos grupos, estes cultos agora, desde ontem, em que estão sendo transmitidos pelas redes sociais. E você pode se conectar aí. Eu gostaria de fazer um pedido a você. Compartilhe este link com seus amigos, com a sua família, com pessoas que precisam de esperança também, pessoas que precisam também ser restauradas em Cristo, como você e eu precisamos. Queridos, antes de nós iniciarmos
a mensagem de hoje, eu gostaria de dar 2 recados bem importantes para você. E eu vou pedir para que a nossa equipe técnica aqui coloque aí na tela 2 imagens. A primeira delas é um convite que eu quero fazer a você, um convite para que você participe, você que é casado, ou então que é um jovem, está namorando, está noivo, se preparando para casar. Nós teremos, a partir do final deste mês de abril agora, dia 30 de abril, iniciamos um encontro de casais online, em que teremos conosco o pastor Jorge Mari e a sua esposa Márcia. E este encontro de casais, ele é gratuito, você pode participar com a gente. Acontecerá nas sextas-feiras à noite, às 8 da noite, a partir do dia 30 de abril, e vai ser uma oportunidade, com certeza, para que Deus abençoe a sua família, o seu casamento, e eu faço esse convite a você. Como é que você pode se inscrever? Basta você procurar a mim como pastor, ou então a um dos líderes da nossa igreja aqui, Central de Pelotas, e você vai receber todas as informações. Caso você já tenha recebido o link de inscrição, entra lá, faça o seu cadastro do seu cônjuge, e vocês vão poder participar deste encontro até o final do mês. Neste final de semana, é o último final de semana de inscrições, por isso eu estou reforçando aqui para que você não esqueça e participe conosco. O segundo recado, ele diz respeito ao mutirão de Páscoa. Todos os anos, nós, habitualmente, como adventistas, já estamos acostumados com o mutirão de Natal, mas neste ano, em função da pandemia, da crise que o nosso país está vivendo, nós lançamos então o mutirão de Páscoa, uma oportunidade para que você e eu possamos dividir um pouco daquilo que nós temos com pessoas que estão passando por momentos tão difíceis. E para isso, eu gostaria de convidar você para que amanhã à tarde, neste sábado à tarde, você possa vir até aqui, a Igreja Central de Pelotas, a partir das 2h30 da tarde, das 2h30 às 4h30, a igreja estará aberta para que você venha aqui rapidinho, traga seus alimentos, suas roupas, agasalhos, enfim, o que você puder trazer para doar, deixa aqui a igreja e depois possa voltar para sua casa em segurança, para que você possa participar também do mutirão de Natal. No ano passado, talvez alguns lembrem que nesta mesma época, no mês de abril, eu fiz um desafio para a igreja. Eu quero lançar esse desafio novamente. Vou falar sobre ele hoje, vou falar sobre ele no próximo final de semana também. Dia 11 de abril foi o dia que Deus me deu o privilégio de vir a este mundo, o dia que eu nasci. E neste próximo final de semana, no domingo, eu vou comemorar 37 anos. Mas eu não quero comemorar 37 anos sem poder pedir a você que me ajude a realizar algo que está no meu coração. Eu fiz esse desafio para a igreja no ano passado e eu fui surpreendido. Nós recebemos várias dezenas de quilos de alimentos, dinheiro para comprar alimentos, e eu gostaria de pedir a você um presente neste ano novamente, o mesmo presente que eu pedi em 2020, que você traga aqui à igreja 1 quilo, pelo menos, de alimento para doar para famílias que estão precisando tanto. Eu não quero um presente pro Cássio, mas eu quero um presente para que seja compartilhado com outras pessoas. Você pode ajudar essas famílias? Eu sei que nós temos uma relação de amizade, eu sinto um carinho por você e pela sua família, e eu gostaria que você manifestasse esse carinho também, compartilhando pelo menos 1 quilo de alimento, para que nós juntos possamos alcançar pessoas que estão precisando tanto. Posso contar contigo? Então tá. Amanhã, a partir das 2h30 até as 4h30 da tarde, a igreja estará aberta para que você traga aqui o seu quilo de alimento não perecível para doar a alguém que está precisando, certo? Nós vamos agora estudar a palavra de Deus e eu quero convidá-los para nós juntos abrirmos a Bíblia para que possamos estudar a mensagem que Deus tem para a gente nesta noite. Se você puder, abra a sua Bíblia e nós vamos estudar nesta noite o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39. Você está com a Bíblia aberta? Então vamos falar com Deus? Oremos. Pai querido, Tua palavra está aberta, Senhor, e é um privilégio nós Te ouvirmos. Hoje é sábado,
o dia que o Senhor separou para que nós tivéssemos ainda mais intimidade contigo. E nós queremos agora pedir a tua presença aqui neste culto, na tua igreja, mas também no lar de cada um dos teus filhos que está assistindo a esta mensagem, Pai. Que as palavras que serão ouvidas aqui não sejam as minhas, mas as tuas, Senhor. Que eu seja o teu instrumento nesta noite. E para isso eu peço que o Senhor me perdoe, me purifique e me use para que a tua mensagem chegue aos corações que o Senhor quer alcançar nesta noite. Fica com cada um de nós, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. O tema da mensagem desta noite é as 3 cruzes. Você sabe, você conhece a história da crucifixão de Jesus, sabe que quando Jesus foi colocado em uma cruz, ele não estava sozinho, e nós vamos estudar nesta noite a respeito disso. Mas, antes de nós entrarmos no texto bíblico, deixa eu contar uma historinha para você, para que a gente possa refletir um pouquinho. A nossa vida ela é feita de escolhas. Nós fazemos escolhas todos os dias. Desde o momento em que acordamos, nós escolhemos se vamos levantar da cama naquele momento ou se vamos dar um tapa ali no despertador para ficar um pouquinho mais. Nós nos levantamos, escolhemos se vamos nos ajoelhar e orar logo naquele instante ou se faremos outra coisa primeiro. Escolhemos as roupas que nós vamos usar, aquilo que nós vamos comer no café da manhã e assim vai indo o dia todo até a última escolha que nós fazemos à noite, que é o horário em que nós vamos dormir. Se a vida é feita de escolhas, nós precisamos pensar muito bem a respeito das escolhas que nós estamos fazendo. E a historinha que eu gostaria de contar para você é uma ilustração que existia um bobo da corte que servia um califa na sua corte lá em Bagdá, no Iraque. E um dia, esse bobo da corte ele acabou fazendo uma brincadeira que o califa não gostou, se sentiu ofendido. E então o califa decretou a morte, ordenou que aquele bobo da corte fosse morto. E ao ordenar que o bobo da corte fosse morto, ele pensou o seguinte: bom, ele já está comigo há tanto tempo, tem servido aqui, e eu, bem na verdade, gosto dele, mas como ele acabou me ofendendo, então ele vai morrer, mas eu vou dar um direito de escolha para ele. E aí o bobo da corte veio até à frente do califa e naquele instante o califa disse o seguinte para ele: considerando seus muitos anos de serviço, deixarei que você decida como morrer. E aí aquele bobo da corte, muito esperto, ele teve um estalo e disse o seguinte: se o senhor não se importa com a causa da minha morte, o senhor que é tão bondoso, então eu escolho morrer de velhice. E aquele pedido foi atendido. Queridos, muitos de nós não podemos escolher. Quem sabe a maioria de nós, quase todos, não podemos escolher qual vai ser a causa da nossa morte. A vida nem sempre dá para a gente todas as escolhas que nós gostaríamos de fazer. A cena da morte de Jesus ela é caracterizada por 3 cruzes. E cada uma daquelas cruzes, ela conta uma história. E eu gostaria de convidá-lo agora para nós irmos para o capítulo 23 de Lucas, verso 39 em diante. E eu leio com você assim. Um dos criminosos, dependurados ao lado de Jesus, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro hoje que você estará comigo no paraíso. Você conhece essa história? Você já ouviu falar a respeito dessa história? E hoje eu quero pensar com você sobre a história de cada uma daquelas cruzes e como o comportamento dos 3 crucificados diz respeito a mim e a sua vida e o que nós podemos aprender de lição a partir disso. 3 fatores eles são muito importantes no processo de salvação. O primeiro deles é o provedor, aquele que provê salvação. O segundo é o receptor, aquele que recebe a salvação. E o terceiro, o rejeitador, aquele que rejeita, que nega
a salvação. E essa história nos mostra esses três elementos, esses três indivíduos. Existe aquele que morreu pelo pecado. Há aqueles que morrem para o pecado, mas também há os que morrem no pecado. E cada um deles tem um papel diferente, uma forma diferente de encarar o pecado. Existem apenas 3 cruzes, 3 opções. E estas opções, hoje, precisam ficar claras na nossa mente. A primeira delas é a cruz da redenção, a cruz em que Jesus estava. A segunda é a cruz da recepção, a cruz daquele ladrão que olha para Cristo e pede para que Jesus o salve, e reconhece que estava ali por causa dos seus próprios erros. Mas existe também a cruz da rejeição, a cruz do ladrão que desafia Jesus e diz para que Jesus desça dali e os tire. Então, se ele porventura fosse o Cristo que se auto-anunciava. O Salvador, o Santo e o pecador. Não há outras possibilidades em relação à resposta para a salvação de Deus. Não existem outras formas de nós viver, não existem outras escolhas a fazer. Vamos então pensar um pouco a respeito dessas 3 cruzes. A primeira delas que eu gostaria de refletir com você agora é a cruz da rejeição. Essa é a cruz de um dos ladrões. Ele morreu como viveu, em seu pecado. Ele viveu uma vida de pecado e morreu no seu pecado. Nada mudou para ele no momento em que ele estava ali prestes a morrer. Jesus poderia ter salvo aquele homem se ele simplesmente tivesse reconhecido o que Jesus estava fazendo em seu favor. Mas a escolha dele não foi esta. No verso 39, nós lemos: um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Esse ladrão era um homem que estava colhendo as consequências das suas escolhas. As escolhas diárias que ele fez o levaram até aquela cruz. Porém, ele estava colhendo o que semeava, mas não estava satisfeito. Ele não estava gostando de colher aquilo que agora ele tinha. Em Gálatas 6, no verso 8, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O apóstolo Paulo também, em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, nós merecemos morrer. Quando nós semeamos aquilo que somente nos interessa, quem sabe dá prazer, ou então faz mal aos outros, nós estamos correndo o risco de colher uma consequência que, quem sabe, não gostaríamos. Na fala desse ladrão, também há ceticismo e descrença. Ele não crê em Jesus. Ele debocha de Jesus, usa de ironia ao perguntar a Jesus se era capaz de sair dali e então tirá-los também. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Jesus, Ele pode salvar o profano, o imundo. Jesus pode salvar o pecador, por mais envolvido com o pecado que ele esteja, mas não pode salvar o indisposto. Jesus não pode salvar quem não quer ser salvo, e ele respeita as nossas escolhas. Uma pessoa pode estar muito próximo da salvação, como era o caso daquele homem que estava ali ao lado de Jesus. Ele estava próximo demais da salvação, mas ainda assim não ser salvo. Uma pessoa pode estar dentro da igreja e viver uma vida toda na igreja, como um religioso, como nós já estudamos, e ainda assim não ser salvo. Ele queria um Cristo sem uma cruz, e esse Cristo não existe. Nós não podemos querer um Jesus do nosso jeito, que atenda aquilo que são os nossos sonhos, as nossas necessidades, que nos dê aquilo que nós tanto gostaríamos, mas não ter
de desejo de abrir mão daquilo que nos afasta dele. Jesus disse: se você quer segui-lo, então tome a sua cruz e siga-me. A segunda cruz que eu gostaria de analisar com você é a cruz da recepção. Esta é a cruz do criminoso que teve uma vida curta, mas que no final da sua vida recebeu a bênção de Deus. Primeiramente, é importante observar que ele teme a Deus. Você lembra o que ele disse no verso 40? Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Aquele homem temia a Deus. Segundo, ele percebeu que era um homem condenado e sem saída. Queridos, muitas pessoas hoje, quando não encontram saída, se sentem condenados, não têm para onde correr, encontram os braços de Jesus. E nós podemos, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que, quem sabe, no último instante da nossa vida, corrermos para os seus braços. Agora nós não temos segurança de que teremos estas oportunidades, de que conseguiremos, assim como este ladrão na cruz, antes dos nossos últimos suspiros, olharmos para Cristo. Talvez isso não seja possível, por isso não podemos deixar isso para depois. Terceiro, ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que merecia a sua sentença. Aquele ladrão era um ladrão consciente. Ele sabia que havia feito mal para muitas pessoas, que estava ali pelos seus próprios atos, como consequência da forma com que ele havia vivido. E reconheceu isso. E para que nós tenhamos um encontro com Cristo, é necessário que você e eu reconheçamos a nossa condição de pecadores. Reconheçamos que sem Ele nós não somos bons, porque a Bíblia diz que bom só existe um, e Ele, através da bondade dele, nos leva ao arrependimento. Esse ladrão creu que Jesus podia salvá-lo no seu último instante de vida. A terceira cruz que eu quero analisar com você hoje é a cruz da redenção. A cruz da redenção não podia ser outra a não ser a cruz de Jesus. É a cruz que está no centro, a cruz para a qual todos deveriam estar olhando naquele instante. A cruz para a qual você e eu devemos olhar ainda hoje. Hoje, sexta-feira santa, como nós falamos, especialmente aqui no nosso país, é o dia em que, quem sabe, você recebeu mensagens no WhatsApp, e eu recebi várias delas, de pessoas cristãs, adventistas, como você e eu, mas de outras pessoas que talvez nem creiam tanto no que a Bíblia diz, falando sobre a crucifixão, imagens do monte do Calvário, onde Jesus estava ali com os outros homens que foram crucificados. Hoje as pessoas falaram sobre isso, mas que significado a cruz da redenção tem para a vida dessas pessoas? Qual o significado que esta cruz tem para a sua vida? O pastor Herbert Lockyer disse o seguinte: na velha cruz acidentada, vemos o homem no seu pior, a pior face do homem revelada na cruz, mas Deus no seu melhor. Foi na cruz que Deus demonstrou todo o amor que Ele sente por você e por mim. Foi na cruz que Deus demonstrou que estava disposto a ir às últimas consequências para salvar os seus filhos, a quem Ele tanto ama. Esta cruz representa o amor de Deus em ação. O ladrão aceitou a salvação e o Senhor Jesus assegurou para ele a eternidade. Em João, no capítulo 10, nos versos 17 e 18, você pode acompanhar na sua Bíblia, nós lemos o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus, ele está falando aqui sobre a sua missão, sobre a forma como ele poderia entregar a vida, mas recebê-la novamente. Como você vê a cruz? Um Deus crucificado? Queridos,
A cruz é, na verdade, a exibição do poder de Deus, a exibição do amor de Deus. A cruz não deteve Jesus. Mas eu gostaria de perguntar para você nesta noite: em que cruz você está? Na cruz da rejeição ou na cruz da recepção? Qual é a sua cruz? Você está ao lado ou na cruz daquele que rejeitou a Cristo, ou está na cruz daquele que o recebeu e que foi recebido por ele? Se você nunca esteve no Calvário e reconheceu Jesus como seu Salvador, eu lamento dizer, mas a sua vida está passando, está se esvaindo como a areia que escorre dos nossos dedos, e você está correndo risco de não ter a vida eterna. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje precisa ser o dia em que você vai olhar para Cristo e entregar a vida a Ele. Em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19 e verso 20, eu gostaria de ler com você. Abra aí na sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto. Deuteronômio 30, versos 19 e 20. É um texto bem conhecido, mas que nos mostra a importância de nós tomarmos uma decisão que nos leve realmente para perto de Deus. Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Hoje, Jesus, nesta noite, aí na sua casa, Ele dá a opção, Ele dá a alternativa, Ele dá o direito de escolher o que você quer, a vida ou a morte, recebê-lo ou rejeitá-lo. O que você fará com Cristo? As três cruzes nos mostram qual deve ser o destino da nossa vida. Não há outro destino. Se aceitarmos o nosso Salvador na cruz central, você terá a vida eterna. Se não fizermos isso, queridos, infelizmente estaremos rejeitando a Jesus. E ao rejeitar a Cristo, há uma consequência: morte eterna. O que você quer? O que você fará? Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga: pastor, eu já aceitei a Jesus há muito tempo e eu vivo ao lado dele, eu estou de mãos dadas com Cristo. Que bom, amém, Deus seja louvado por isso. Siga andando ao lado de Jesus. Mas se você, querido, talvez esteja adiando a sua decisão, esteja há tempos já ouvindo que Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, que Ele quer lhe transformar, que Ele quer fazer da sua família uma família feliz que se prepare para o céu, e você ainda não tomou essa decisão de entregar a vida a Cristo, de aceitar o seu Salvador, hoje, o texto bíblico nos diz, é hoje o dia em que você deve escolher entre vida e morte, bênção e maldição. Eu digo a você, escolha a vida para que vivas, tu e a tua família. Eu não sei se eu falo hoje com alguém que tem lutado com essa decisão, mas eu creio que a vida está diante de você e essa escolha depende apenas da sua decisão. Por isso eu quero orar com você agora. Eu quero orar e pedir que o Espírito Santo de Deus o ajude a tomar a decisão que você tanto precisa, para que você seja restaurado em Cristo, para que você experimente a vida verdadeira que só há nele, para que você se prepare para o dia que Jesus vier nas nuvens, você esteja entre os salvos. Você pode orar comigo agora? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grande Deus, nosso Criador e Salvador, estamos agora, Pai, olhando para a face de Jesus na cruz do Calvário, em meio a dois ladrões, depois de ter passado a vida fazendo bem, abençoando outras vidas, curando, ressuscitando pessoas, fazendo inúmeros milagres, Pai. Jesus foi pendurado em uma cruz para morrer.
Ele passou pelo maior sofrimento que alguém poderia passar aqui. E tudo isso Cristo fez por amor. Porque o Senhor ama os teus filhos que estão aqui assistindo a esta mensagem agora, Pai. O Senhor ama tanto este homem, esta mulher, este jovem, esta criança que está assistindo a esta mensagem, que tu foste as últimas consequências, Pai, para salvá-los. Por isso, Senhor, eu quero interceder por estes meus irmãos que estão assistindo a este culto, Pai. Tu conheces a vida deles. Tu sabes não somente o seu nome, mas aquilo que eles fizeram hoje. Tu sabes o que aflige o coração deles neste instante, Pai. E eu quero colocá-los diante de Ti para que Tu os abrace com o Teu amor. E desta forma, Pai, eles façam parte do grupo que aceita Jesus, que recebe a salvação e recebe a promessa da vida eterna no dia em que Cristo voltar. Não permita, Pai, que estejamos no grupo dos rebeldes que rejeitaram a Cristo. Nos faz depender de Ti e andar de mãos dadas com Jesus até o dia em que Ele voltar. Por favor, Senhor, salva-nos para Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Meu querido amigo, eu desejo do fundo do meu coração que Deus restaure a sua vida, que Ele lhe faça feliz a cada dia. Você aí no chat dessa rede social tem a opção de clicar em um link que foi colocado, para que você diga qual é a sua resposta para Cristo. Eu não sei qual é a sua resposta, mas Cristo precisa saber. Clique neste link e diga a Ele. Se você quer que nós continuemos orando por você, se você tem um pedido especial para isso, se você deseja estudar a Bíblia para conhecer mais do plano da salvação desse Jesus que deu a vida por ti, ou se você então já está preparado e deseja ser batizado ou quer se preparar para ser batizado, diga, para que nós possamos lhe auxiliar, para que Jesus possa te alcançar e para que juntos nós possamos ir para o céu. Eu encerro a mensagem de hoje convidando você para amanhã à noite, às 20 horas, estar conectado novamente nesta rede social. E pela manhã, às 10h30 da manhã, nós temos o nosso culto de sábado e você também é convidado para se conectar e participar conosco. Que Deus o abençoe, tenha uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.